Fala comigo, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Bruxos Podcast. E hoje, a convidada de hoje, uma fera mansa, que ela tem de bonita, tem de inteligência, viu, gente? É uma pessoa super inteligente, então vocês vão dividir, aproveitar, absorver esse conhecimento dela aqui. Doutora Renata Nuna. Doutora, obrigada. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Você ter aparecido aqui na boa vontade, tá? Tô um prazer aqui. Tá bom, muito obrigado. Obrigada. Vamos lá, doutora. Quem é você? Então, sou Renata Nuna, sou nutricionista. Sim. Minha especialização principal hoje está associada à saúde da mulher, especificamente à endometriose. Comecei a nutrição trabalhando com nutrição clínica e nutrição esportiva, que foram minhas duas primeiras especializações. Mas diante do decorrer assim, da minha vida, diante de uma questão pessoal, eu acabei migrando de área e hoje atuo especificamente com endometriose, porque além de nutricionista atuante na endometriose, eu também sou portadora. Beleza. Pô, doutora, explica aí pra gente o que é, pra quem não tem conhecimento, a endometriose. A endometriose ela é uma condição inflamatória e crônica, em que o tecido que reveste internamente o útero, que chama endométrio, ele acaba se desenvolvendo em outras partes da cavidade pélvica, e isso vai gerando processos inflamatórios, estresse oxidativo. Então, são focos de endométrio fora do útero. E esses focos de endométrio fora do útero, eles acabam desencadeando processos que causam muita dor. Então, a endometriose ela é uma condição muito desafiadora. Ela não está somente associada à extensão desse foco de endometriose. Tem mulheres que têm endometriose e têm focos pequenininhos e apresentam uma dor extensa. E mulheres que têm muitos focos e não tem sintomas. Então, ela ainda falta muito a ser estudado, ainda falta muito a ser falado a respeito, e por isso que é tão importante conscientizar a respeito dela. Legal. Já tem quanto tempo que existe isso, mais ou menos, na área dos estudos? Foi descoberto tem quanto tempo? Muito recente isso? Não. Isso já é algo antigo e, sim, inclusive, ainda existem muitos buracos, assim, muitas falhas, ainda tem muitas hipóteses por trás do próprio surgimento da doença. Então, assim, não é uma coisa recente, mas recentemente que vem sendo mais falado. E eu acredito também que a questão associada à prevalência esteja muito subestimada. Uhum. Estima-se que 1 a cada 10 mulheres tenham endometriose, mas cada vez mais a gente está vendo que tem muitas mulheres que estão apresentando, então eu acredito que esse número nos próximos anos ainda vai aumentar aí nas pesquisas. Eita. Então, tomara que as pessoas procurem você, né? Sim, com certeza. Isso, sim. Quem faz o diagnóstico é o médico. Sim. Eu sou nutricionista, eu atuo no manejo, mas o diagnóstico deve ser feito por um médico especializado, um médico que seja capacitado. Inclusive, é uma questão que é desafiadora, porque o diagnóstico de endometriose em si, ele é delicado, ele demanda um profissional muito capacitado para a investigação, tanto no exame de imagem, tanto com relação às questões clínicas, porque nós crescemos achando que sentir cólica menstrual, por exemplo, é normal. Porque é muito similar, né? Parece, sim, né? É muito similar. Então, a partir do momento que você normaliza a dor, você chega, eu mesmo como portadora, já por vários momentos falei que estava sentindo dor e muitas vezes isso não foi levado a sério. Rejeitou. Então, às vezes a nossa mãe sentia dor, aí talvez não procure ajuda médica, então por isso que é importante entender a respeito desses sintomas, que tenha um profissional realmente capacitado, porque tem um atraso aí médio de 7 anos no diagnóstico da endometriose. 7 anos? 7 anos. Então, a gente precisa de mais profissionais que sejam realmente especializados e saibam exatamente aquilo que eles estão falando, porque é delicado e a gente precisa identificar ela quanto antes melhor para conseguir fazer as devidas condutas. Claro, interessante isso. Poxa, não sabia disso não. Sim. Demorava tanto também. Sim, realmente. Você tem quanto tempo que você teve a endometriose? Quanto tempo que surgiu, que você foi descobrir isso aí? Então, eu acredito que eu tenho endometriose desde a minha primeira menstruação. Tem algumas teorias por trás da endometriose que falam que a endometriose pode vir até mesmo do nascimento, que é da formação fetal. Aí já entra numa questão mais técnica, mas eu acredito que a minha endometriose seja desde novinha.
dentre os sintomas da endometriose, a gente tem 6 principais, que é a dor na relação sexual, a ardência, dor para urinar, dor para evacuar, a dificuldade para engravidar, a dor pélvica crônica, que pode ser ao longo do ciclo, e a dor menstrual. Então, esses são 6 Ds da endometriose. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, eu já sentia ardência para urinar. Assim, do nada, eu ia urinar e sentia muita ardência. E eu ia no médico, procurava saber o que era, aí eles, sem fazer Infecção nenhum tipo urinária, de investigação, achavam que era infecção urinária. E fora a cólica menstrual intensa, que era uma questão que já vinha me acompanhando desde a primeira menstruação. Mas como a minha mãe também sentia, eu lembro dela falando assim, Renata, eu faltava escola quando eu estava menstruada, então é assim mesmo. Então a gente normaliza. Então eu acredito que a endometriose, ela esteja na minha vida desde, assim, quando começou a manifestar os sintomas, foi desde a primeira menstruação. Tá. Mas eu acredito que... Não, a questão do diagnóstico, ela veio quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos. E desde então, só tentando solucionar o problema e nada. Foi bem desafiador. Complicado, hein? Complicado. Existe uma faixa etária para essa doença? Não existe uma faixa etária específica, mas mulheres ali em idade reprodutiva são mulheres que tendem mais a manifestar os sintomas por causa da questão hormonal, que é o período ali que a gente tem essas flutuações hormonais mais evidentes. Então, isso é uma coisa que ainda existe muito, muito buraco a ser preenchido. Tem meninas que manifestam endometriose desde novinhas. Tem mulheres que manifestam depois de ter o primeiro filho. Então, não tem uma regra. Esquisito, hein? Sim. Nossa, esquisito, complicado, a gente tem muitos fatores associados. Muitos fatores. Então, a gente tem essas dúvidas por trás, mas essa questão da idade mesmo, o próprio gatilho que desenvolve ela pode estar associado também. Então, nossa senhora. E é hereditário? Isso aí? Embora exista, sim, um peso genético por trás da endometriose, acredita-se hoje que os fatores ambientais, eles sejam mais associados. Então, porque a genética, ela não é uma sentença. A gente pode ter uma genética para obesidade, para diabetes, mas você vai manifestar se você realmente fizer ali o que, sabe, a própria questão do estilo de vida. A questão cultural também, a convivência, essas coisas todas que você está dizendo, mais ou menos isso? Digo, a própria, o ambiente também influencia, com certeza. Mas eu falo mais a questão assim, a genética ela não é uma sentença porque você tem o gene, você tem uma predisposição, mas não é obrigatório você manifestar determinada doença por ter aquele gene. Então, a endometriose, ela tem um peso hereditário, tem um peso genético, mas, por exemplo, eu tenho endometriose, mas não é certeza que a minha filha, se eu tiver uma filha, vai ter endometriose. Então, os fatores ambientais, então, hoje em dia a gente está muito exposto a toxinas. Até os alimentos saudáveis, eles têm os agrotóxicos que estão extremamente associados com o desequilíbrio hormonal. Sim. Então, a endometriose, igual eu falei, ela é uma doença inflamatória crônica, mas ela também é uma doença estrogênio dependente. Então, esse desequilíbrio hormonal, essa predominância estrogênica, que ela pode ter, tem vários cenários. Ela pode ser um estrogênio alto, uma progesterona baixa, ou um estrogênio normal e uma progesterona baixa, ou uma progesterona baixa e um estrogênio alto. Então, assim, existem cenários desse desequilíbrio hormonal que vão desencadear o avanço da endometriose. Então, realmente, esses fatores ambientais, o contato com plástico, o contato com agrotóxico, maquiagem. Então, a gente tem chumbo. Não, pois é, eu vi você fazendo a publicação, desculpa estar te cortando. Claro. Até sobre o desodorante. Cara, você tem só se explicar um pouquinho, achei interessante isso aí. O desodorante, o alumínio, ele atua como um antitranspirante.
Então, e ele tem esse papel de atuar como um disruptor endócrino, que a gente chama. Ele desequilibra os nossos hormônios porque ele imita o efeito do estrogênio. A gente tem, tentando explicar assim de uma forma um pouco mais leiga, mas é basicamente isso. Ele vai interferir com o funcionamento hormonal natural do nosso corpo. Então, a gente precisa evitar o contato com essas toxinas ambientais. Então, o alumínio, que está presente no desodorante, é uma das possibilidades desse desequilíbrio. Que loucura, olha pra você ver. Que loucura, eu vi isso, você falando, achei interessante demais isso aí. Ó, a endometriose, ela tem 3 tipos, né? Sim. Tem a superficial, ovariana e profundo. Sim. É isso mesmo, né? Exatamente. E pode levar até a morte? Explica isso aí, se é muito exagerado isso, não. No meu Instagram, eu já vi alguns relatos de pessoas falando que perderam pessoas pela endometriose. Não é uma coisa comum. Então, mulheres com endometriose, não se desesperem, porque não é bem assim. Mas, certamente, existem condições que são mais graves da doença, principalmente quando tem aderência, quando tem acometimento intestinal. Então, tem ali um acometimento intestinal mais avançado, que demanda, às vezes, de uso de uma bolsinha, então, de colostomia. Então, é delicado, existem níveis e níveis. A endometriose em si não é uma doença que causa a morte, mas o agravamento dela, às vezes, tem algum erro cirúrgico, perfuração intestinal. Inclusive, essa semana mesmo, uma mulher veio conversar comigo a respeito dessa intercorrência que ela teve cirúrgica. Então, na questão da cirurgia, tem que procurar um profissional que seja realmente capacitado. É uma cirurgia delicada. Então, diretamente, não diria que ela causa a morte, mas em decorrer de um agravamento, poderia sim. Certo. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Você tem seu... Você tem ela até hoje, você pretende tirar seu útero futuramente? Você tem... Jamais. Você tem pretensão de ter filho? Não. Por isso? Primeiro ponto. Isso é um grande equívoco no tratamento. Fala aí pra gente. A endometriose, ela não acomete o útero. A gente tem a adenomiose, que é uma condição semelhante, não é igual, mas semelhante, em que esse tecido endometrial, que é o que reveste o útero, se desenvolve na musculatura do útero. Aí é a adenomiose. Sim. Mas na endometriose, o tecido semelhante ao endométrio, ele não cresce ali no útero. O problema não é o útero. A endometriose não tem uma questão associada ao útero. A endometriose tem uma questão associada a pontos de focos que geram processo inflamatório fora do útero. Externo, né? Sim. Então, se você tira o útero, você não trata a endometriose. Isso é um grande erro. Tem muitas mulheres que tiram o útero e continuam com sintomas. E acham que estão tratando a causa, mas não estão. A causa, ela está associada a esse desequilíbrio hormonal. Então, se você tira o útero, mas não faz as devidas mudanças, não tem como. Ela fica ali, a mulher tira o útero e ela fica ali no mesmo local. Com sintomas. Na adenomiose, seria uma questão diferente. Sim. Porque aí você vai tirar o útero, você vai tirar o foco. Sim. O problema. Mas também não vai tratar o desequilíbrio hormonal. Então, igual eu te falei, a predominância estrogênica é o que causa a progressão dos focos, além do processo inflamatório, do estresse oxidativo, tudo isso vai fazer com que prolifere. Sim. Então, se você tira o útero, mas não controla... Aí digo na mulher com adenomiose. Se você tira o útero e não controla esse desequilíbrio hormonal, essa predominância estrogênica que pode continuar acontecendo, que provavelmente vai continuar acontecendo, pode ser inclusive um fator associado a um possível desenvolvimento da endometriose. Às vezes ela já tinha algum foco ali, porque é muito característico todas essas condições, o mioma, a adenomiose, a endometriose, todas elas são desencadeadas por esse quadro de predominância estrogênica. Então, é comum que mulheres tenham adenomiose, mas tenham também alguns focos de endometriose. Então, tira o útero achando que está resolvendo o problema e não tá. E realmente, retirar o útero jamais vai ser uma opção para mim. Isso aí. Sim. Tá. Sim, claro. Para mim, não jamais seria opção. Tenho muita vontade de ser mãe ainda. Mas
hoje ainda, infelizmente, muitas mulheres retiram o útero na esperança de terem melhoras. Nossa, sério, bom você ter falado, tá vendo? Informação é tudo, Sim. Tá vendo? É o que eu mais ouço falar, retirar e, tá vendo? Só aqui que vocês vão ver isso, viu, gente? Só no Bruxo Sportcast, tem jeito, não. E a cirurgia da endometriose mesmo, que consiste em remoção dos focos, ela pode ser feita, ela vai melhorar Sim. a partir do momento que ela for feita completa, o que muitas vezes não acontece, e essa mulher precisa retomar o corpo para o equilíbrio também. Então, tem muito caso de mulher que faz a cirurgia e tem que fazer mais uma. Eu tenho inúmeros quadros que eu, inclusive, atendo. E lá no Instagram, assim, relato diariamente. Meu Deus do céu. Que loucura, hein? Qual é o período da dor que ela pode durar? Isso né? Que eu havia até te perguntado antes. É muito relativo. Porque a dor da endometriose, ela depende muito de onde que tá esse foco. Então, tem endometriose até no diafragma. Tem literatura científica que mostra endometriose no pulmão. Sério? Não sabia disso, não? Sim. Então, depende muito onde esse foco tá cometendo. Então, pode ser ali atrás do útero, a gente tem os ligamentos, no ovário. Sim. Então, tem focos no intestino, bexiga. Então, depende muito disso. O sintoma, ele não é um sintoma único, exclusivo do período menstrual. Tem mulher que tem endometriose e não sente cólica menstrual, mas sente dor na relação sexual. Ou tem ardência para urinar. Então, isso depende muito... Ele é muito incerto, né? Muito, não tem um padrão. Nossa! Realmente não é uma coisa que eu posso falar, toda mulher com endometriose tem isso. Então, eu tenho a endobele, que é aquele inchaço abdominal bem característico. Vi uma foto sua, assustei. Da mulher com endometriose. E a minha prima, ela também tem endometriose. Eu falei assim, Renata, mas por que minha barriga não fica desse jeito? Então, assim, não é que toda mulher com endometriose vai ter endobele. A endometriose, ela também está associada ao intestino. Então... depende muito de onde está. Então, os sintomas, eles são muito individuais, assim também como a conduta em si. A gente precisa que a mulher se conheça e entenda o que ela tem de sintoma, como que ela pode manejar. Então, acho que por isso que conscientizar é tão importante. Muito. Sim. Informação é tudo. Maca peruana e tríbulos terrestres. Mulher Nossa. pode tomar? Pode ficar tranquila. Então... explica aí. Não tem respaldo científico para o uso na endometriose e também porque não faria tanto sentido. Porque a questão... o tríbulos, por exemplo, ele pode influenciar nos níveis de testosterona. Sim. E a testosterona, ela pode acabar sendo, explicando bem, assim... sim, claro. Simples. Sim. Ela pode se converter em estradiol. E, consequentemente... Como a endometriose ela é uma doença estrogênio dependente, isso vai influenciar. Sim. Então, não seria a melhor utilização. Se a mulher for ativa, eu não veria tanto problema. Mas para uma aplicação específica para endometriose, a gente não tem respaldo científico. Legal. Quem tem endometriose pode comer laticínio? Isso é muito polêmico. Eu acho que eu sou muito a favor da individualidade. Por isso que eu falo sempre assim com as minhas alunas do método, falo com as minhas pacientes do acompanhamento individualizado, dessa importância da autoobservação. Você avaliar aquilo que funciona para você e aquilo que não funciona. Eu detesto adotar algo como uma verdade absoluta. Falar, isso não pode, generalizar, isso pode, para todo mundo não pode. Então, assim, não gosto disso. Eu acho que é extremamente importante que essas mulheres entendam o porquê que os laticínios são considerados uma possibilidade de um alimento prejudicial. Mas eu nunca falo assim, olha, você nunca mais vai poder comer. Porque a endometriose, ela tem também uma raiz emocional na piora da dor. Então, não faz sentido você cuidar ali da alimentação, ficar extremamente frenética, não posso nada, vai numa confraternização, não pode comer nada, fica extremamente restrita e começa a desencadear gatilho emocional. Então, isso para mim é um problema. Agora, a questão dos laticínios, a gente tem alguns pontos. O leite em si... ele tem a caseína que pode desencadear um processo alérgico. Sim.
em algumas pessoas. E diante da endometriose, ela também tem um cunho imunológico. Então, ficar ativando o sistema imunológico também não é interessante, principalmente ali no quesito intestino. Sim. Então, os laticínios em si, eles podem ter essa questão associada à caseína, podem também estar associados aos níveis de estrogênio, especialmente os laticínios mais gordurosos. Então, tem esses pontos que tem um alerta. Então, qual que é o meu parecer com relação a isso? Principalmente quando a mulher está muito desequilibrada, eu acho extremamente válido suspender momentaneamente, observar como esse corpo responde. E isso é muito engraçado, porque eu, por um período, fui intolerante à lactose. Meu intestino estava tão sensível diante do quadro instável da endometriose que eu fiquei intolerante. Então, eu tive uma intolerância à lactose secundária à inflamação do intestino. E aí, depois que fiz um protocolo de modulação intestinal, depois que eu já estava estabilizada da endometriose, eu acabei tolerando de novo. Então, hoje eu consigo consumir pontualmente. Os laticínios não são alimentos que eu como diariamente, não faz parte da minha rotina diária, mas toda semana eu tenho um consumo pontual e não me faz mal. Mas não é porque não me faz mal que não vai fazer mal para todas. Tenho inúmeros pacientes que relatam se sentir melhores sem o consumo. Então, a autoobservação, ela é... Peraí. Sim, à vontade. A autoobservação, ela é extremamente importante, porque uma coisa que funciona para uma não necessariamente funciona para todas. Então, existem esses pontos a serem levados em consideração, mas a individualidade, ela é importante nesse momento. Claro, concordo, claro. E para quem tá fazendo atividade física, no caso a mulher, ela pode tomar cafeína? Então, a cafeína, ela pode ser consumida, desde que seja consumida com moderação. A gente tem na literatura científica estudos mostrando uma dosagem máxima de 300 miligramas dia. Então, seria o limite máximo. Eu recomendo uma xícara só pela manhã. Para quem tem endometriose, no caso? Para quem tem endometriose. Somente uma xícara por dia não tem problema. Mas, é aquela coisa, tem pessoas que são viciadas em café. Fala, eu tomo café o dia inteiro. E a endometriose também tem muita questão associada às questões emocionais. E a cafeína em excesso também causa ansiedade. Sim. Então, assim, se for consumir café, uma xícara pela manhã somente. A cafeína em excesso, ela pode ser prejudicial, pode influenciar os níveis de estrogênio. Então, tem sim que ter uma cautela com relação a esse ponto. Você consegue controlar o seu emocional? Sim. Parece que você é muito tranquila. Pois parece. Então, mas eu sou. Eu sou muito tranquila. E a endometriose, ela veio realmente como um convite para eu me tornar essa pessoa. Te ensinou mais ainda? Sim, ao longo da minha vida, eu tive momentos em que eu era a famosa estupim curto, assim, sabe? Muito explosiva, impulsiva, níveis de estresse elevado o tempo inteiro. E eu também tinha muitas crises de dor. Nesses dias que eu tava mais estressada, a minha dor piorava ainda mais. Então, vivenciando um processo de autoconhecimento, curando cicatrizes, trabalhando, assim, essa questão interna, que é algo que eu trabalho com todas as minhas pacientes, todas as minhas alunas. Eu realmente mudei de dentro para fora. E ela de imediato que ela acontece, pelo seu estado emocional, vamos supor, você tá nervosa aqui. Sim. Acontece de imediato. É mesmo? Isso já aconteceu comigo, assim, de estar estável há 1 ano, passar por uma questão emocional e ter uma crise de dor, de ficar em posição fetal na cama. O negócio é muito sério. Então, assim, essa questão... Você fala, você é muito calma. Eu sou calma hoje. Eu sou calma hoje e convido a todas as mulheres com endometriose a também deixarem essa luz interna brilhar, porque a gente fica refém da doença. E é um privilégio muito grande poder ter uma vida mais leve, mesmo com esse diagnóstico tão desafiador. E a melhora começa lá dentro. Show de bola, show de bola. Isso aí. Tem alimento que pode proliferar?
diretamente, falar assim, você come um alimento e ele prolifera a endometriose. Não seria por meio desse mecanismo. Mas a gente tem alimentos que aumentam o processo inflamatório, aumentam o estresse oxidativo, e esse processo inflamatório, esse estresse oxidativo, podem ser fatores que desencadeiam a progressão da endometriose. Ainda não tem um consenso na literatura a respeito de alimentos que aumentam o estrogênio. Então, a soja, por exemplo, tem o fitoestrógeno. E os enlatados também não? Os enlatados, aí vem a questão dos metais, que desequilibram hormônios. Então, aí já entra nessa questão. Poxa, achei que era por causa dos ingredientes, mas é mais por causa dos metais. A questão da lata, sim. Agora, os industrializados, no geral, eles têm ali os aditivos químicos que podem interferir com a barreira intestinal, que é algo que também está muito associado. Então, a carne vermelha, a gente tem alguns estudos associados ao aumento da inflamação. Então, sugere um consumo moderado. Igual eu te falei, eu sou muito contra aquela coisa de que quem tem endometriose não pode comer isso. Não pode comer, não. Acho que assim, tudo com moderação, certamente em um hábito de rotina, a gente precisa ter esse controle, mas de forma pontual, se o seu corpo responder bem àquele consumo, não tem problema. Mas tem o glúten em si, a gente tem algumas questões associadas a ele, por causa da questão intestinal. O nosso trigo em si, ele tem uma qualidade muito ruim. Então, tem pelo de roedor, asa de barata. É muita coisa. Combo ali, né? Então, tudo isso pode desencadear processo inflamatório. A própria toxina. A gente tem uma toxina que também pode desencadear. Então, assim, é uma coisa que você nunca mais vai consumir? Não, mas é uma coisa que você vai consumir todos os dias. Pão de manhã, macarrão no almoço, torrada de tarde e pão de noite? Não tem como a mulher com endometriose viver desse jeito. Então, tem a carne vermelha, tem o glúten, os laticínios, também tem essas hipóteses a serem levantadas. A soja, pela questão do estrogênio, tem algumas questões, assim, mas ainda é muito incerto. Então, também sugiro não consumir de forma excessiva. Os industrializados, no geral, assim, que tem aquelas listas enormes de ingredientes, cheio de aditivo químico, de fato, não deve fazer parte da rotina da mulher com endometriose. Açúcar, bebidas açucaradas, refrigerante, sucos de caixinha. Tudo aquilo que tiver o açúcar, igual eu falo assim, tem aqueles achocolatados. Sim. Eles são de chocolate. E eles deveriam ter como ingrediente principal chocolate, mas eles têm mais açúcar do que chocolate. Muito, muito, muito. Então, Nossa, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Então, no geral, eu gosto muito de pensar, quando a gente está desenhando um plano, assim, associado à alimentação, eu prefiro muito mais pensar ali no que você pode colocar do que falar, vou tirar tudo, e aí, o que eu vou comer? Então, isso é um ponto que eu fico preocupada hoje em dia, até com a própria produção de conteúdo. Eu vejo mulheres assombradas, aterrorizadas, cortando tudo e tirando tudo da alimentação. Falar, eu já tirei tudo e nada funciona. Por quê? Porque você não está cuidando do emocional também. Você está simplesmente cortando tudo da sua alimentação, se privando de vida social. Eu já tive uma paciente que ela parou de sair com o namorado. Ela só, não, porque eu já combinei que agora é só em casa, que aí eu posso comer o que eu posso comer. Não é bem por aí. A gente precisa trabalhar esse intestino para receber esse alimento. Certamente são alimentos que não são saudáveis, mas se a gente trabalha esse corpo e cada uma entende o que te faz bem, porque não adianta eu falar que, você pode comer qualquer coisa, porque não é bem por aí. Você vai comer aquilo que você sabe que você consegue comer. Agora, se tem um alimento que você come e não te faz bem, você vai ficar insistindo? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, essa questão da produção de conteúdo, ela tá gerando um terror, assim, nessas mulheres com endometriose. Eu vejo que estão muito perdidas com relação a isso. É um pouco preocupante, porque ela é uma condição muito desafiadora. Então, elas ficam procurando. E quando vê, tem que cortar. Quando vê, tá ali com deficiência nutricional, toda desequilibrada. Então, não inclui.
Não inclui nutriente, só tira. Nossa senhora. Em vez de procurar um profissional adequado, Sim, né? É simples assim. Simples assim. Eu ia te perguntar também sobre o tipo de alimentação. Se tem algum alimento que ajuda a desinflamar? Com certeza. Tem vários alimentos. A gente tem a literatura científica, ela traz a dieta do Mediterrâneo. Que ajuda, na verdade, que ajuda que ela entra no estágio dela, né? Que ajuda você normalizar também. Sim, porque reduz a inflamação. Isso com certeza. A gente tem a dieta do Mediterrâneo, ela é um padrão alimentar muito estudado para endometriose, mas de alimentos específicos, a gente tem os crucíferos, que são brócolis, couve-flor, repolho. Então, mas tem uma questão que a gente precisa se atentar com relação a esses alimentos, porque são alimentos fermentativos. Então, se o intestino não está preparado para receber, embora esses alimentos sejam benéficos para quem tem endometriose, ele pode causar fermentação, gerando distensão abdominal. Então, antes, a gente tem que avaliar isso. Legal. Se essa mulher tolera o brócolis, tolera a couve-flor. Couve-flor, repolho então, também, repolho. Né? Então, tem que avaliar individualmente. Mas esse grupo de alimentos, ele é muito benéfico. As frutas vermelhas, frutas roxas, também com potencial antioxidante, anti-inflamatório. A cúrcuma entra como um poderoso anti-inflamatório também, natural. É válido colocar depois que o alimento já está quase pronto, porque o aquecimento pode diminuir as propriedades benéficas. O azeite de oliva também é um alimento que pode auxiliar com potencial antioxidante. As gorduras boas, no geral, têm isso, esse potencial antioxidante que é válido incluir. Mas, no geral, quem me acompanha sabe que eu sempre falo colorido sempre. Então, a mulher ela não tem que focar no que tirar. Tirar é importante? Especialmente quando tá com muita crise, tá com muita dor. Mas se você tira e não inclui, não vai ser a mesma coisa. Então eu falo, se você tem endometriose e não come vegetais, você vai precisar começar a mudar um pouquinho isso aí dentro de você. Porque eu vejo que tem mulheres que precisam fazer essa virada de chave. Eu era uma pessoa que me alimentava extremamente mal. Eu passei por um processo de bulimia na adolescência, então a nutrição veio na minha vida como um presente mesmo também, porque eu mudei muito a forma como eu via a alimentação. Eu tinha medo de comer, porque eu vim da moda e eu dançava balé também, então muita cobrança com relação ao corpo. Ao corpo, ao físico, a beleza, né? E aí eu era extremamente neurótica. Eu era 16 quilos mais magra do que eu sou hoje. 16? Você é alta, você chegou aqui, eu assustei. Sim. Você tem quanto de altura? Desculpa. Eu tenho 1,77 m. Cara, você tem quase 1,80 m. Você chegou aqui, eu assustei. Você tá de salto também, né? Pequenininho, mas... Nossa, você chegou aqui, eu fiquei calado aqui. Eu falei, gente, olha o tamanho dessa mulher. Chegou, você foi ali, eu olhei no banheiro. Eu falei, gente, olha o tamanho dessa mulher. Meu Deus do céu. Então, eu tinha uma relação muito ruim com a alimentação. Não comia vegetais. Eu, me alimentava mal mesmo, Refrigerante no café da manhã. Esse era um hábito que eu tinha. Depois que eu entrei na nutrição, as coisas começaram a mudar. Tá jogando indireta pra mim? Porque eu tô tomando refrigerante? Não. Eu tô aqui na aguinha. Só durante esse momento. Mas eu era viciada em refrigerante. É mesmo? Mesmo. Bebida alcoólica todos os finais de semana. Então, eu gostava de beber, mesmo que socialmente. Hoje, eu ressignifiquei tudo isso. Porque, pra mim, vale muito mais a pena do que sentir a dor que eu sentia. Então, eu tive até um deslize agora. Eu até relatei lá no Instagram sobre esse deslize na viagem, porque eu sou super a favor aos consumos pontuais. Só que como os meus focos regrediram, já tinha muito tempo que eu não tinha uma crise, eu por um tempo falei assim, não tenho endometriose, esqueci. Voltei da viagem, tive uma crise terrível, não porque eu consumi pontualmente, mas porque foram dias seguidos, chutando balde, literalmente. Eita. Então, todo mundo que tem endometriose tem que... O cuidado, ele vai ser pro resto da vida. Tá certo. Outra coisa, medicamento. Você toma algum tipo de medicamento quando ela ataca, assim, de última hora, falando, vou tomar esse medicamento. Você toma qual? Essa questão associada à medicação, eu acho que para endometriose, o que a gente mais tem hoje é a prescrição do anticoncepcional, a progesterona de uso contínuo. E eu usei durante alguns anos, achando que essa era a minha única alternativa. Até mesmo porque
muitos profissionais me aterrorizaram com relação a isso e falaram que se eu parasse de fazer o uso do hormônio, a endometriose ia se alastrar. Então, de medicamento, isso é uma questão que ainda precisa muito ser falada. De fato, o anticoncepcional, ele alivia as dores. No meu caso, não aliviou, não. É mesmo? Mas tem muitas mulheres que relatam melhoras com bloqueio hormonal. Então, o que é o bloqueio hormonal? É você parar de menstruar. Isso. Então, você parando de menstruar, você, na teoria, para de sentir dor. Mas mesmo depois que eu fazia o bloqueio hormonal, eu continuava tendo dor na relação, tendo ardência para urinar. Então, tinha escape, eu não parava de ter escape. O escape é uma borra que sai ao longo do ciclo. E eu ficava tendo escape e não parava. Passei por diversas possibilidades de medicamento. Tinha Alurene, Alurax, Pietra, Cerazete, tem mais. E meu problema não era solucionado. E todo ultrassom que eu fazia, o foco de endometriose não diminuía. Porque se isso realmente fosse o que estava controlando a doença, ele deveria diminuir. Teve exame que teve aumento de tamanho. Então, assim, de medicamento, a gente não tem uma coisa assim, você vai tomar um remédio, ele vai tratar a endometriose. Agora, no momento de crise, aí realmente o médico vai prescrever aquilo que seja mais recomendado para a dor. A questão dos chás me ajudam muito quando eu sinto dor. Eu queria te perguntar aqui também. Então, mas de medicamento, hoje tem um medicamento que vai curar a endometriose. Não existe isso. Então, assim, a maioria dos profissionais que atuam com a endometriose prescrevem o anticoncepcional para fazer o bloqueio hormonal. Mas eu, como relato pessoal e de inúmeras mulheres que eu acompanho, que infelizmente não se adaptaram. Então, além de não me auxiliar na questão da dor, ele também me trouxe alguns malefícios. A baixa libido, a questão da queda de cabelo. Por muito tempo, assim, minha casa era assim, só cabelo. E depois que eu parei, eu tive uma melhora significativa. Mudança de humor também, depois que eu fiz esse bloqueio. Então, eu acho que cada mulher, ela tem que encontrar aquilo ali que faz mais sentido para ela. Mas eu sempre sou adepta àquilo que é mais natural. Porque se trata de um desequilíbrio hormonal. E o anticoncepcional, ele não equilibra o hormônio. Faz sentido. Todo sentido. E chá? Gente, eu ia te fazer essa pergunta. Quais chás aí você tem costume? Isso. Então, tem muitos. Mas eu acho que eu gosto muito do chá verde. A gente tem respaldo científico para o uso dele. Ele tem um composto que auxilia ali tanto na redução do processo inflamatório. Esse composto ele pode ser utilizado também na forma de cápsulas. Então, tem estudos mostrando ali até mesmo uma possível regressão dos focos de endometriose com o uso dele, que é o chá verde, da planta Camellia sinensis. Então, e o composto chama epigalo-galactocatequina. Nossa, ele conseguiu lembrar isso. Nossa, parabéns. É GCG, é mais fácil. Pronto. Então, tem o chá verde, tem o chá de cúrcuma, o chá de gengibre, artemisia. Então, tem muitas possibilidades de chá. Quando a gente diz respeito associado à endobele, por exemplo, o hortelã e gengibre, eles podem auxiliar ali no processo digestivo, na questão intestinal. Então, mulher que tá com ansiedade, tem ali o chá de casca de banana que pode ser utilizado. Casca de banana mesmo? Sim, porque ele tem magnésio. Achei que você ia falar camomila, alguma coisa assim. O casca de banana, ele pode ali influenciar nos níveis, o 5-HTP, que é um mesmo? precursor 5-HTP? de serotonina. Então tem o magnésio, então tomar um chazinho ali de casca de banana pode ser Mas ela tem que estar madura e tem que estar verde. Não tem essa regra. Tem não, né? Não. Então, tá bom. Não tem. Achei que tinha. Interessante, não sabia disso. Sabia que tinha o 5-HTP na casca. Aí vai mudando a questão da fibra, né? Só porque quanto mais ela vai ficando madura, menos fibra ela vai ter. Interessantíssimo isso aí. Que legal. Que bom conhecimento, hein? Agora, outra coisa aqui. A endometriose, ela diminui o sistema imunológico? Não diretamente, mas ela tem um caráter imunológico. Então, assim, ainda tem muito a ser pesquisado a respeito disso, porque tem algumas hipóteses dela ser até um pouquinho autoimune.
Ela tem alguns comportamentos autoimunes. Ela, diretamente, ela não é assim, toda mulher com endometriose vai ter uma imunidade comprometida. Mas sim, ela tem um desequilíbrio imunológico. É por causa da baixa de ferro, assim? Não. A mulher com endometriose, ela pode ter inúmeras deficiências. Então, a gente tem o próprio zinco, vitamina D, ferro. Então, a gente precisa, como ponto de partida, sempre deixar esses níveis em valores ideais, que não são aqueles valores de referência de laboratório. Isso é um ponto que a gente precisa se atentar. Mas não tem um nutriente específico que a mulher com endometriose tem. Você falou do ferro. Isso. O ferro, muitas vezes, ele pode estar inferior, principalmente naquelas mulheres que sangram muito. Isso. Que têm períodos menstruais prolongados. Mas isso também é relativo. A endometriose, tem mulheres que têm endometriose e sangram um dia. Ou que tem endometriose e tem só borra. Então, vai depender de como que é a predominância estrogênica dessa mulher. Porque se for, por exemplo, uma predominância estrogênica que é com um estrogênio normal e uma progesterona baixa, essa mulher ela não vai ter hiperfluxo. Mas se ela tiver um estrogênio alto, a tendência é que esse endométrio vá se alimentando pelo estrogênio, chega no momento da menstruação, vem o fluxo aumentado, vem aquela menstruação coagulada. Então, predominância estrogênica ela não é obrigatoriamente um excesso de estrogênio. Interessantíssimo. E a falta de vitamina D? Explica aí pra gente. É muito comum. Acho que isso é uma coisa que a maioria das pessoas tem. Porque hoje em dia a gente só fica em ambiente fechado. Dificilmente as pessoas têm uma exposição solar satisfatória. Então, a deficiência de vitamina D ela é extremamente comum na mulher com endometriose. E ela tem uma prevalência alta. A própria questão da vitamina D também está associada com os processos inflamatórios e processos imunológicos. A gente precisa que ela esteja em níveis satisfatórios. O que não é um nível satisfatório que fala lá de 20 a 30. Mulher com endometriose precisa que a sua vitamina D esteja ali de 50 a 60. Isso é realmente algo que a gente precisa se atentar. Então, é muito comum mulher com endometriose ter deficiência de vitamina D, não somente a mulher com endometriose, mas é uma coisa geral, mas precisa se atentar para esses valores ideais. Legal. Ao decorrer do dia, o que acontece? Do período da manhã até a tarde ou à noite, ela pode oscilar esse inchaço? Sim. Depende muito também do momento que tá, do período do mês, porque tem mulheres que já acordam inchada. Mas quando a endobele, que é essa distensão abdominal, ela tá associada ao intestino, ela, ao decorrer do dia, especialmente no final do dia, ela tá mais distendida, porque vai estar associado com aquilo que ela tá ingerindo. Então, mas assim, eu tenho paciente que fala, Renata, eu tomo água e distendo, eu não sei mais o que eu faço, eu não aguento mais, a barriga inchada. Então, isso é uma questão individual também, cada uma tem seu gatilho. O estresse pode desencadear o inchaço abdominal. Então, a gente tem um eixo intestino-cérebro que também está associado. Então, se você tá... Por isso que às vezes, tá muito ansioso, tem um evento, vai fazer uma palestra, aí dá diarreia. Nossa. Sabe? O intestino, ele tá totalmente associado com o emocional também. Então, pode ter um dia que você tá muito estressada, você vai estar extremamente distendida. Pode ter um dia que você comeu tudo direitinho e vai distender, dependendo do estado que você tá em crise. Então, isso aí é individual. Tem mulheres que acordam inchada, mas o mais comum é, ao longo do dia, ir distendendo esse abdômen. Já chegou da palestra, né? Sim. Nossa, mas pra você controlar, então... Você deve pegar galão de oxigênio atrás, o que você arruma? Não, tem que trabalhar muito. Psicológico? Sim, mas assim, hoje, eu agora passei por esse período de crise, mas já tinha muito tempo, assim, que eu tava totalmente estabilizada. Não era algo que me impedia de fazer minhas coisas de maneira alguma, assim.
mesmo. Eu já estava há um tempo, a própria cólica menstrual não sentia. Tem paciente minha que fala assim, Renata, quando você estava falando que você não sentia dor, eu não acreditava. Na hora que eu tive a minha primeira menstruação sem dor, eu falei, meu Deus, é verdade, é possível. Então, essa questão emocional, do né? emocional, ela influencia, mas principalmente quando o corpo tá mais desequilibrado. Hoje eu tô mais tranquila. Tá bom. Outra coisa também, a mulher ela pode engordar? Pra mexer com o estradiol, né? Então, ela não vai engordar diretamente. Eu tenho endometriose, eu vou ser gorda porque eu tenho endometriose. Não tem uma relação direta, mas tem vários fatores associados ao ganho de peso. Então, às vezes, essa mulher ela tem uma resistência à insulina, que é algo que pode influenciar também no agravamento da doença. Então, isso pode acabar desencadeando uma dificuldade de perda de peso. Ela pode ter um quadro de depressão e ansiedade associado à dor, associado ao isolamento, associado a essa própria questão, tem dor na relação. Então, tudo isso pode gerar essa questão da depressão e ansiedade, consequentemente influenciar ali na ingesta alimentar. Então, assim, não é que ela pode ganhar peso porque ela tem endometriose, ela vai, mas tem questões secundárias que podem sim estar associada ao aumento de peso. Engraçado, era para emagrecer, por mais que tinha isso, pelo medo dela consumir, da mulher errar na alimentação dela, consumir, né? Nossa, mas e tem muito. Engraçado. Mas tem muito, é porque tem os dois extremos. Tem gente que tem depressão e ansiedade e fica extremamente magra. Tem gente que tem depressão e ansiedade e fica compulsiva. Então, depende muito do quadro, mas tem muitas mulheres com estado... Teve um comentário em um post meu, assim, eu não lembro o peso que ela falou, mas era um peso, assim, absurdo, que ela, quando teve o diagnóstico, começou a cortar tudo. Ela ficou realmente, assim, esquelética e ficou desnutrida pelo diagnóstico. E aí, depois que ela começou a ter uma vida mais leve, assim, ter o consumo pontual, fez a mudança no estilo de vida, ela retomou o peso, mas... Puxado. Nossa não tem uma regra, não. Da mesma forma que não tem a regra para onde ela comete, a forma como a mulher vai reagir também não. Esses dias teve até uma mulher que tava... me atacando lá no Instagram. Sempre tem um, né? E ela falando, olha, porque eu tenho endometriose, eu não sinto nada disso. Você tá falando isso aí, que a endometriose causa isso, mas eu não tenho nada. Tenho várias amigas que não tem nada. Eu falei, olha, você vai diminuir a dor de quem tá sentindo? Pronto. Não faz isso não. Que bom que você tá bem. Bom, né, poxa? Eu também tenho endometriose e hoje tô super bem. Me recuperei da minha crise, tô ótimo, me sentindo bem. Tá controlada. Sem dor, tô controlada, maravilha. Que bom. Então, mas assim, você vai diminuir a dor daquela que... Tem mulher que não sai da cama. Tem mulher que não anda. Eu tenho uma aluna do método que não conseguia sair da cama. Ela precisava de ajuda do marido para se limpar. Assim, uma história linda. E hoje, assim, eu tenho tanto orgulho dela. Tanto orgulho, ela é outra pessoa. Que bom, graças completamente a Deus. Diferente. Que bom. E a endometriose, ela é muito desafiadora. Então, você chegar e falar que eu não sinto isso, não fala desse jeito. Não é você que tá sentindo? É difícil, né? Ser humano é complicado. Complicado. Me fala aí uma coisa, doutora. Homem tem endometriose. Explica aí pra gente. Então, é raríssimo. Eu fiquei curioso com isso, eu falei, não, vou fazer essa pergunta pra ela. Sim, é raro, mas sim, já tem estudos que mostram uma possível endometriose em homens, mas nunca vi. Nunca atendi nenhum homem com endometriose, Eu ia te perguntar se você já atendeu algum, não. Nunca atendi homem com endometriose, mas já tem relatos na literatura de homens com endometriomas. Tem um estudo que fala de uma possível confusão ali com algo na próstata, foi ver, tinha associado a endometriose, mas pela questão do desequilíbrio hormonal mesmo. Eu li uma coisa parecida também, foi isso, na próstata também. Sim. Eu li. Então... Eu não vou perguntar pra ela, porque às vezes ela conhece um sorteado, né? Não conheço, mas assim, não é comum, mas tem sim. Olha endometriose.
Ó. E a suplementação? Ela interfere? Com certeza. Ela ajuda, piora? Então, a suplementação ela entra como um pilar fundamental. Claro que se você não faz um controle no estilo de vida, se você não muda, não trabalha a base, não tem como você entrar com suplemento e achar que ele vai fazer milagre. Mas ele entra como um poderoso aliado. Então, isso é algo que eu trabalho muito dentro, tanto dos meus atendimentos, tanto no método, que é você primeiro identificar as deficiências nutricionais. É fundamental repor aquilo que está em falta, corrigir isso com a suplementação específica, mas a gente tem inúmeros suplementos que atuam diretamente na endometriose. Igual eu falei, esse composto do chá verde, que é o GCG, ele atua também na regressão de lesões, a curcumina. Embora os estudos ainda sejam... a gente precisa de mais estudos, isso é um processo que realmente vai avançar. Mas tem o resveratrol na forma trans, que é mais recomendado. Tem a N-acetilcisteína, tem um estudo muito legal falando a respeito da regressão dos focos de endometriomas, que é o endometrioma, uma endometriose do ovário, com uso da N-acetilcisteína. Então, a gente tem quercetina, o ômega 3 entra como um poderoso aliado. Tem muitas possibilidades. Eu acho que eu sempre falo com as meninas que a gente tem que fazer ciclos de suplementações. Não adianta ficar só em um, sempre naquele. E também não adianta pegar todos os suplementos que são bons para endometriose e tomar tudo de uma vez. Então vai vendo aquilo ali que funciona melhor para você. A creatina, ela ajuda o sistema imunológico também para isso? Bom. Explica aí. A creatina, ela é maravilhosa em vários aspectos. Menos? Mas não tem um respaldo científico de peso, mas eu gosto muito de estudar e me deparei com um estudo associado à creatina e à piora da endometriose. Mas assim, acho que tá tudo muito recente, tá associado à ferroptose. Então, é algo que entraria em algo mais técnico. Sim. Não vou falar que mulher com endometriose não pode tomar creatina, porque isso ainda não tem um peso na literatura científica. Eu tenho endometriose, uso creatina diariamente, nunca tive aumento de foco por causa disso, não. Então, para tranquilizar, mas a gente ainda tem que dar uma pesquisada, que tem alguns estudos que estão levantando aí essa hipótese de correlação negativa. Mas aí depende. A mulher que está usando creatina, ela é uma mulher ativa? Porque não faz sentido. Se essa mulher não for ativa e ela tomar creatina... fica deitada, né? Pode ser que não vai ser benéfico. Porque a creatina, ela pode estimular. Ela, na verdade, o suplemento, ele vai trabalhar em cima de você, se você tiver o estímulo, né? Exato. Então, assim, você é sedentária e vai tomar creatina achando que você vai ter alguma coisa com relação à endometriose, não. Então, tem que... Bom você ter falado. Algum tipo de estratégia que pode diminuir a barriga sem dor? Então... Quando ela ataca? Igual eu vi uma foto sua lá e eu horrorizei. Falei, gente... Eu gosto muito do uso dos chás. A gente tem também o carvão ativado. Carvão ativado? Sim. Ele acaba eliminando ali toxinas, diminui a produção de gases no intestino. Então, pode ser um consumo pontual ali para auxiliar. Então, mandar manipular, cápsulas de carvão ativado podem ser utilizados ali nessa questão da distensão abdominal, é muito eficaz. Chás, como o gengibre, também auxiliam nessa redução dos gases, na redução do processo inflamatório. Mas essa questão da distensão abdominal, ela está mais associada principalmente com uma modulação intestinal. Então, a gente faz um processo de modulação e avalia ali como que seu corpo responde ao consumo de cada um dos alimentos. Então, você consegue identificar quais alimentos você pode comer, quais alimentos você não pode. Mas de coisa assim, imediata, acho que essas são as estratégias que eu utilizaria. Legal. Massagens também, acho que é válido, movimentos circulares. Legal. Agora, outra coisa também, eu tive uma dúvida. Como eu vi essa foto sua lá, parecia que você estava grávida, né? Sim.
Ela demorou. Sua barriga demorou quanto tempo pra ficar daquele tamanho? E quanto tempo ela voltou pro lugar? Então. Essa curiosidade que eu tenho. Sim, essa questão do inchaço depende muito. Eu, por exemplo, se eu como poliol. Poliol é um grupo de adoçantes. Então tem xilitol, maltitol, eritritol, todos esses óis. Basta eu comer, passa 15 minutos, eu tô... 15 minutos? É muito rápido, mas aí é com o consumo do poliol. Então eu como, e depende muito também de como que tá meu intestino. Porque se eu tô muito estável, pode ser que eu como o poliol ali e não dê. Mas se não tá legal, é consumir 15 minutos, ela incha. Muito aí rápido. Demora, assim, normalmente é no outro dia que diminui. Nossa, é rápido e demora pra tirar. Quando eu tenho crise mesmo, assim, de ficar distendida, costuma ser, ao acordar, já tô melhor. Beleza. Mesmo depois da cirurgia, a pessoa que retira o útero, ela pode sangrar? Ela pode ter endometriose? É aquilo que a gente estava falando, né? Com certeza. Mais cedo, né? Sim, porque a cirurgia, ela não trata, né? Então, isso pode acontecer. Tem mulher que sangra pelo umbigo. Pelo umbigo? Sim. Cara, é só novidade que eu tô escutando aqui. Cara... Sim, então se a mulher tira o útero, mas ela tem endometriose no umbigo, ela pode sangrar. Que loucura, nunca ouvi falar. Sim. É louco mesmo. Doutora, tô chocado. Outra pergunta, ela pode virar um câncer? Chegar nesse estágio? A gente não tem respaldo científico para essa afirmação. Existem alguns estudos que não têm um peso, não são estudos realmente relevantes para afirmar a endometriose pode virar um câncer. Existem algumas hipóteses da própria endometriose ovariana, mas nada consolidado, e eu jamais afirmaria que isso é uma sentença mesmo, não tem como. Mas existem hipóteses. Eu já vi manchetes, endometriose, câncer. E aí até fiz um post falando sobre isso, até para tranquilizar, porque a nossa mente, ela é poderosíssima. Demais. Se você tem endometriose, já fica, meu Deus, vou ter câncer. Eu acredito muito nisso, então... O que você pensa, né? Você sim. Tem que tomar cuidado. Muito. O que você deseja, né? Como se diz. Com certeza. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Você ter aparecido aqui nesse programa. Sua informação será bem absorvida. Então, você acredito que você deve ter tirado as dúvidas de muitas pessoas, tá? Eu peguei conhecimentos novos aqui, coisas que eu nem imaginava também sobre. Gostei demais da sua presença aqui, te agradeço imensamente. Eu que agradeço. Tá, foi ótimo. Doutora, muito Deus te abençoe, muito obrigado. Amém. Viu? Eu que agradeço. Pessoal, fiquem ligados, até a próxima, tá bom? Valeu.